falar do Vasco hoje. O Vasco venceu o Atlético Paranaense, 2-1 de virada, e a gente tem uma tela com o nome do jogo. Vai aí. Adivinha quem? É ele. Verratti, esse é o cara. Olha só, 21 jogos, o terceiro que mais atua pelo Vasco, 20 como titular, o segundo no ranking ainda da titularidade. Ele tem 8 gols, é o artilheiro do time, é vice do Campeonato Brasileiro. O Verratti é vice do Campeonato Brasileiro, hein? Vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Ele é o que mais finaliza por jogo, ele é o que mais tem duelos vencidos por jogo. Tem o número aqui, né? Depois o pessoal pode até Não, levantar. Vai ser legal. Mas, como o Ramon falou, quantos são os gols de 3 pontos? São muitos. Então não é o gol do 2-0, não é o gol do 3-0. Salva um time no rebaixamento. É, sem dúvida. E agora até mais, né? O Vasco sonha mais alto. Mais alto. Quem falaria no Vasco sonhando nesse momento com uma Libertadores? 31 pontos, 8º colocado, o Vasco está no G8, a gente sabe que G8 muitas vezes está levando, né? Pode herdar a vaga aí, né? Pode herdar a vaga. Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil. Porque se a gente olhar aqui, Fortaleza está na Sul-Americana, é um dos favoritos. Botafogo está na Libertadores, é um dos favoritos. E ele, sim. Vasco, está na Copa do Brasil, né? Está na Libertadores, é um dos favoritos. São Paulo está na Copa do Brasil, outro, Bahia, enfim. Vai abrir. Cruzeiro também está na Sul-Americana. Sabe uma coisa que eu sempre acreditei nisso e tenho visto que quanto mais aumenta essa pressão externa em cima dos jogadores, mais pesa a parte mental. O Verratti tem isso muito forte. Muito. Tomada de decisão do jogador. Esse é um trabalho muito forte na tomada de decisão. Quer dizer, desde pequeno, porque é isso que a gente está falando. É o posicionamento, a decisão de se comportar, de suportar tudo isso e ter o local certo na área. E o Verratti tem. E o Verratti explica o Ramon Dias e o Corinthians. Pois é. Vamos para o intervalo? Muita informação para você. Rodada 24 do Campeonato Brasileiro. Cefini. Chegamos ao final. Tem gente com 20 jogos, por causa do Internacional, 21, 22, mas a rodada 24 acabou. Vamos ver a situação do Campeonato Brasileiro. A classificação está assim. O Vasco pulou para 8ª colocação, hein? Estava ali 10º, 11º, agora foi para 8º. Bom, Fortaleza líder, 48 pontos. O Botafogo, um pontinho a menos, mas com um jogo a mais. Palmeiras também, 24 jogos, 44 pontos. O Flamengo, os mesmos 44 pontos, também com 23 jogos, a exemplo do Fortaleza. São Paulo, 41 pontos, Bahia, 39, este é o G6. Depois o Cruzeiro, 37, Vasco vai a 31 pontos com a vitória sobre o Furacão. O Vasco passa o Atlético Mineiro com 30 e o próprio Atlético Paranaense, que parou nos 29. O Internacional está ao lado do Juventude, 28 pontos, mais um gaúcho, é o 13º, o Grêmio com 27 pontos. Bragantino também tem 27, Criciúma 25. O Fluminense respira fora da zona do rebaixamento, 24 pontos. No Z4 estão Vitória, 22, Corinthians também 22, Cuiabá 18, mais 2 jogos a menos que o Corinthians. E o Dragão, o Atlético Goianiense, está ainda na lanterna, apesar de 2 vitórias seguidas no Brasileirão. É o último com 18 pontos ganhos. Vamos a São Januário, então, nesta segunda-feira, o jogo derradeiro da rodada 24. A virada do Gigante da Colina. Teve ali um começo de vaia no primeiro tempo, mas no segundo foi só festa da torcida vascaína. O Furacão teve mais posse de bola, os números se olham no espelho, 45-54. Passes certos, mais do Atlético, 334. O Furacão finalizou mais, 2 a mais, 9-7. Sendo certas, vantagem aí do Vasco, 5-4. Grandes chances, aí a vantagem é do rubro-negro paranaense, 3-2. O Vasco venceu mais duelos, 44 contra 35. E no final do jogo a gente teve detalhes dessa confusão no final do jogo em São Januário, infelizmente, né? Bom, vamos ouvir o que disse o técnico do Vasco depois da partida. Mais uma vitória do Vascão, agora 8º colocado do Campeonato Brasileiro. A gente tem conversado muito sobre esse assunto, né? Porque se a gente pegar lá de trás, foram mais de 2 jogos que a gente sofreu gols dos 40 minutos para o final, né? E a gente internamente, entre os jogadores, a gente está tentando buscar o que está acontecendo, que a gente tem tomado esses gols, né? Acho que passa pelo mérito do adversário em alguns momentos, acho que passa por a gente recuar demais naturalmente, mas isso a gente tem total clareza que está acontecendo.
e a gente conversou muito sobre isso. E hoje a postura a gente já viu completamente diferente. A postura deles de tentar jogar, de tentar manter, de ficar alto. Claro que a torcida influencia muito positivamente também, o fato de estar empurrando o tempo todo, né, e vibrando ali. E o caminho é esse. Como eu falo em vários outros momentos, assim, a gente precisa ter essa regularidade sempre. Então, próximos jogos, a gente precisa mostrar essa regularidade para a gente parar de perder pontos importantes, que vão fazer muita diferença lá na frente, né? Então, hoje a gente está num G8 e poderíamos estar mais próximo ainda de uma Libertadores, cada vez mais longe de um Z4, e a gente está tentando buscar essa evolução aí. Bom, esse ano, você sabe, brasileiros, são 9 brasileiros nas quartas de final da Sul-Americana e da Libertadores, né? 9 dos 16, quer dizer, é muita gente, né? Então a gente tem uma grande chance de ser não só G6 indo para Libertadores, mas até G9, né? Isso se a gente tiver ali entre os primeiros também o campeão da Copa do Brasil. Então o G8 realmente, neste momento, tem grande chance do Vasco ir à Libertadores no ano que vem. Bom, já mais detalhes do jogo em São Januário, a gente vai lá com o Pedro Henrique Mota, o Pedro Henrique Torres, que traz as informações já sobre o que aconteceu lá em São Januário, e também mais personagens falando da vitória do Vasco sobre o Atlético Paranaense. Emerson, a importância desse teu primeiro gol, né? A camisa do Vasco, num jogo que estava tão difícil, estava tão complicado, y el Vasco consegue un resultado importante que es la victoria. Bueno, buenas noches. Bueno, la verdad que contento, agradecerle a Dios por mi primer gol como vascaíno. La verdad que muy feliz, más que eso del gol, la victoria que tuvimos, la importancia que tenía. Sabíamos que era un partido difícil y aún así pudimos sacar los 3 puntos en casa. Bem, boa noite, parabéns pela vitória. Quero saber de você qual foi a sensação de ver, né, o Caldeirão lotado, né, chamando seu nome, te aplaudindo na sua saída, e qual foi a sensação de fazer esse primeiro gol pelo Vasco da Gama? No, contento, agradecerle a toda la hinchada que siempre está presente, que siempre viene a alentarnos. La verdad que eso es de gran ayuda para nosotros como jugador, nuestro estado anímico. Al principio lo vi un poco inconforme, pero es normal, ¿no? Es normal, yo sé que ellos sienten ansiedad, pero más que nada tener esa tranquilidad de que nosotros vamos a dar el 1000% por esta camiseta, por Vasco, sabemos lo que nos jugamos, todos los días entrenamos, trabajamos, algunas veces no van a salir, pero siempre vamos a intentar y eso es lo importante, nunca agachar la cabeza y hacer las cosas de la mejor manera, que en algún momento va a dar su fruto, así como en el segundo tiempo, que lo buscamos y pudimos sacar los 3 puntos. E conta um pouco sobre a jogada do gol, você que partiu ali em velocidade, recebeu um belo passe do Ryan, aquela gingadinha ali para cima do zagueiro, aprendeu com o Messi a fazer essa jogada? No, pero pues es algo, una virtud, sabe que soy muy bueno en el 1 contra 1, mi velocidad, y bueno, ahí pude aprovecharla. La verdad que pues a Messi no tiene comparación, es de otro planeta, pero bueno, algo se le aprende, ¿no? Talvez a personalidade, que eu acho que isso foi importante no gol. No primeiro tempo você errou algumas bolas, estava tentando, no segundo também, a torcida já estava impaciente, o time estava atrás, e você tinha até 2 caras para passar a bola, um deles era o Verratti, que é o artilheiro do time, mas você foi lá na individual, confiou, né, no teu gingado, no teu drible, e fez o gol com personalidade, isso foi importante. No, sí, sabemos que venía de unos partidos muy, que no había jugado por mucho tiempo, también la adaptación. El primer tiempo estaba un poco impaciente, más quería hacer las cosas bien y no me salía. Bueno, el segundo tiempo tuve un poco más de tranquilidad, más de dejar que las cosas fluyeran, de que en el 1 contra 1 yo sé cuál era mi virtud y explotarla, ¿no? Entonces creo que en el segundo tiempo como equipo comprendimos un poco más el juego y bueno, ahí hicimos las cosas para que ganar el partido. E a dancinha ali, a comemoração, o que foi? No, la dancinha es algo que tengo ahí, la celebración que van a ver mucho rato con el favor de Dios, van a ver muchos goles y me van a ver danzar. Ahí voy a aprender a bailar brasileño, a ver si danzo en el próximo gol. Muchas gracias. Tá certo.
Obrigado ao Emerson Rodrigues. Portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento as palavras de Emerson Rodrigues, jogador que fez um gol muito importante, né? O gol que deixou o Vasco vivo na partida. E o Vasco venceu em São Januário a equipe do Atlético Paranaense por 2-1. Portanto, o Vasco venceu de virada, uma vitória muito importante. Você conseguiu acompanhar nesse momento a galera da ESPN colocando na tela a classificação do Campeonato Brasileiro, e o Vasco da Gama está na 8ª colocação. O Vasco realmente conseguindo uma belíssima campanha no comando do técnico Rafael Paiva. Lembrando que o próximo jogo do Vasco é Vasco da Gama e Atlético Paranaense também em São Januário, pela primeira partida da Copa do Brasil. É um jogo muito importante, decisivo, que vai ter também em São Januário. Lembrando que a decisão vai ser na Liga Arena, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Deixe seu like, é muito importante. Compartilhe o vídeo para geral. Lembrando, nossa meta é alcançar 40 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e com a sua moral, beleza? Valeu, tamo junto. E é nóis. Fui!